Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho, bem-vindo a mais uma Terça Polêmica e hoje eu vou falar sobre vigilância em massa. Existe realmente uma diferença entre o privado e o público, o seu governo fazendo essa vigilância em massa, traçando os seus passos através do seu celular e das tecnologias? Então vamos ver o que é que a literatura, tanto a não ficção como a ficção, fala sobre isso. Vou falar sobre 3 livros de não ficção, onde eles mais ou menos preveem o que está acontecendo hoje, fazem estimativas do que é que vai acontecer daqui para frente, e também outros 3 livros que foram escritos aí na década de 40, na década de 30, que mais ou menos preveem o que está acontecendo hoje. E o primeiro desses livros que eu vou falar vai ser o Homo Deus. O Paco acabou comendo aqui a capa, que ele foi escrito por um historiador e professor da Universidade de Jerusalém, Yuval Noah Harari. Alguns de vocês devem conhecer ele como tendo escrito o livro Sapiens. E nesse livro ele fala justamente sobre qual é a previsão, qual é a estimativa mais ou menos de como vai ser a humanidade de agora em diante, a partir do momento que a gente introduzir a inteligência artificial na nossa vida e o que já está acontecendo. O que é que a inteligência artificial é capaz de fazer através de algoritmos, prever o comportamento humano, saber mais ou menos tornar a sua vida mais eficiente, e a gente vai começar a integrar isso em todos os aspectos da nossa vida. A gente vai ter refrigerador inteligente, TV inteligente a gente já tem, o seu carro vai ser conectado com a internet o tempo todo. E ele fala como essa inteligência artificial vai poder fazer uma escolha até melhor do que você e você vai confiar sua vida naquilo. Imagina o seguinte, um aplicativo de relacionamento, como o Tinder. Você encontra alguém no Tinder, aquele aplicativo traçou todas as informações baseado na movimentação do seu celular, sabe qual é o seu comportamento financeiro, sabe qual é o seu temperamento. Porém, você acabou de conhecer aquela pessoa e no calor do momento você diz, não, essa pessoa é a pessoa certa, eu vou casar com ela. Porém, o aplicativo vai dizer, não, essa pessoa não vai ser o melhor para você. E se você for contra o que o aplicativo sugere, você vai se dar mal, porque você vai ver que vão existir algumas coisas que vocês não estão tão alinhados. Ou seja, o aplicativo ele vai conhecer a outra pessoa muito melhor do que você. E um pouco mais à frente, esse aplicativo vai saber muito melhor quem é você, o seu comportamento, muito melhor do que você mesmo. E isso é algo inevitável. Outro livro também que eu recomendo a leitura é o Permanent Record. Não sei qual é o título em português, mas se você não conhece esse cara, o Edward Snowden, ele foi um agente da NSA, National Security Agency dos Estados Unidos, que é acima da CIA. Ele também trabalhou para o CIA e ele expôs esse sistema de vigilância em massa nos Estados Unidos em 2013, certo? As empresas privadas não podem fazer isso, na verdade, mas elas fazem justamente por falta de conhecimento por parte do consumidor para reivindicar os seus direitos de privacidade de dados. Essas empresas, elas acabam propagando para terceiros as suas informações, para terceiros, por isso é que você recebe e-mail de coisas que você nunca se inscreveu para receber e-mail. É justamente por isso, Instagram e YouTube, eles acabam fazendo isso. Porém, existe um problema quando o governo faz essa vigilância nos indivíduos. Existem leis que protegem os indivíduos a terem a sua privacidade guardada. Aí você pensa hoje em dia, a maioria de vocês que me seguem nasceram de 95 para cá, vocês já nasceram com o celular na mão, o que não foi a minha realidade. Eu fui ter um celular aos 21 anos de idade, o meu primeiro celular, 11 anos atrás. Então eu já vivi uma parte sem o celular, sei como era isso. Agora, se você está constantemente compartilhando a sua localização, compartilhando seus dados, você pensa, não é um grande problema fazer isso com o governo também. Porém, é sim. A empresa privada ela vai influenciar o seu poder de compra, ela vai influenciar o seu comportamento nas mídias sociais. Você vai ser praticamente uma peça de xadrez e alguém vai estar brincando com você ali, o que eu particularmente não gosto, mas é menos ruim do que o governo pode fazer. E as empresas privadas elas sobrevivem de lucro, elas querem que você compre, elas querem influenciar o comportamento do consumidor. Sempre foi assim com o marketing televisivo e agora a gente só está um passo adiante aí com as mídias sociais, com essa parte eletrônica, com os algoritmos prevendo aí o comportamento dos indivíduos. Porém, quando o governo faz isso, ele vai estabelecer um critério para saber quem é que vai ou não entrar na universidade, quem vai ou não conseguir um empréstimo para comprar sua casa, quem vai ou não entrar naquele determinado emprego. E é isso que já está acontecendo na China. Não dá para confiar em todas as informações que vêm da China, porque é uma autocracia, é uma tirania, informação que sai de lá, eles não vão querer que todas as informações sejam espalhadas para o mundo. Por isso é que você não sabe muita coisa do que está acontecendo em Cuba, sobre a política de Cuba, você não sabe o que está acontecendo muito na Coreia do Norte, você não sabe muito sobre o Vietnã, e também a China é a mesma coisa, eles só vão divulgar os dados que eles querem. Certo? É a mesma coisa com os cidadãos de lá, eles também não têm acesso a todas as informações.
várias mídias sociais, vários sites de notícias, vários canais de TV foram banidos de lá. E o que acontece lá na China hoje em dia é que existe um sistema de Social Credit Score. O que é esse Social Credit Score? Ele vai dizer qual é o seu crédito social. Existe hoje em dia o crédito financeiro, SPC e Serasa, alguém vai consultar para dizer se vai dar ou não o seu empréstimo para comprar aquele carro. Porém, lá na China, o que acontece, existe um Social Credit Score, onde ele coloca o ranking dos seres humanos de acordo com o seu comportamento, se você toma atitudes que vão mais agradar o governo ou não, ou se você se comporta da maneira com que o governo espera que você se comporte. E existem milhões de chineses que são banidos de viajar de avião, ou seja, eles não podem deixar o país, são banidos inclusive de andar no trem, dentre outras coisas. Então, o que o governo pode fazer? Ele vai controlar os aspectos da sua vida, porque ele não funciona à base de lucro, como as empresas privadas. O governo funciona à base de impostos. Então, o que são esses impostos? O nome já está dizendo, é algo que é imposto, você não tem escolha. Quando você compra alguma coisa, embutido naquilo já vai estar um imposto, você querendo ou não, você vai pagar aquele imposto. Quando você recebe o seu salário, o seu empregador vai pagar aquele imposto. Então, é disso que o governo sobrevive, é essa a renda do governo. Então, ele vai fazer com que o poder dele aumente cada vez mais. Existe outro livro também chamado Minimalismo Digital, de um professor de programação da Georgetown University em Washington, D.C., nos Estados Unidos, onde ele fala sobre como as mídias sociais, como os aplicativos, eles foram desenhados para te tornar cada vez mais não só viciado naquilo, como também viciado em distrações, viciado em pequenas recompensas. E é isso que acontece quando você está numa mídia social, que você recebe um like na sua foto, você recebe um comentário, você recebe uma view nova no seu canal no YouTube. Isso são os Instant Rewards, recompensas instantâneas, certo? Você não trabalha duro por vários anos, como acontecia antigamente, para conseguir finalmente um diploma, um bom emprego, comprar uma casa, não. Você recebe aquele like imediatamente assim que você postou a foto e você tem aquela liberação de dopamina, e isso tudo vai te fazer ficar cada vez mais viciado nessa recompensa instantânea, nessas distrações. E isso está minando altamente. Ele também é o autor do livro Deep Work, ou Trabalho Focado, a versão em português, onde ele fala sobre como as mídias sociais são desenhadas para te deixar cada vez mais distraído, reduzir o seu poder de concentração. E todo governo se beneficiaria de cidadãos mais obedientes, que obedecem até as ordens mais absurdas. Você pode ver aí na história. Existiu um momento de crise que trouxe à liderança um tirano. Foi assim no nazismo, foi assim no fascismo, foi assim na União Soviética comunista, foi assim em Cuba. Sempre existiu uma ameaça, sempre existiu um medo que foi propagado para as pessoas confiarem no governo 100%, e foi ali que uma ditadura, uma tirania, ou pelo menos a redução dos direitos dos cidadãos foram retiradas. Eu vou falar para vocês sobre alguns livros aí. Tem um livro Animal Farm, você já deve conhecer, do George Orwell, onde ele fala sobre os animais de uma fazenda que queriam se livrar dos seres humanos que estavam explorando eles nessa fazenda, e os animais acabaram tomando de conta, porém existiu uma hierarquia entre esses animais e acabou sendo os porcos que dominaram, e você vai ter que ler o livro para saber o que foi que aconteceu. Mas só para você ter uma ideia, George Orwell teve a publicação desse livro negado aí por mais de 15 publicadoras em Londres, justamente porque eles estavam associando pigs, os porcos, né, que eram os líderes que estavam explorando os outros animais, como os líderes da União Soviética na época. E os editores, como todos eram de maioria de esquerda, não vou falar de direita e esquerda política, vou falar por causa do contexto. O próprio George Orwell se considerava um socialista, algumas vezes ele falava sobre isso, porém ele falava que foi negado justamente porque eles não queriam comparar o governo da União Soviética com porcos. Então ele não queria mudar a história que ele tinha feito, que é um livro espetacular. E ele fala justamente sobre o que os porcos faziam para manter as pessoas, para manter os outros animais dóceis, mais obedientes. Os outros animais não eram tão inteligentes, ou pelo menos não queriam pesquisar o suficiente, e os porcos acabavam criando uma situação e diziam para os animais que quem criou aquela situação foi o inimigo deles, que tinham fugido. Foi ele que fez isso durante a noite enquanto a gente estava dormindo, destruiu o nosso moinho. E todo mundo acreditava, e todo mundo se virava contra o outro lá, que tinha os traído, e dava cada vez mais poder aí aos porcos. E esses porcos tinham os cães de guarda deles também, que digamos aí seria o poder de segurança pública que muitas vezes os governantes têm nas mãos.
E eles acabavam espalhando o medo através de um problema que eles mesmos criaram. Próximo livro que eu vou falar é o 1984. Ele escreveu em 48, o livro 1984. E ele prevendo aí o que é que ia acontecer, onde um grande líder mundial ia surgir e ia monitorar todos os passos de todos os seres humanos. E ele até, inclusive, pensou numa tela, como se fosse uma TV, uma tela que ao mesmo tempo que você assistia, você era vigiado por ela. E a analogia que eu faço isso é o seu celular, certo? O seu celular, você está olhando para ele, porém, o Edward Snowden mesmo falou que tudo que você consegue fazer no celular, alguém consegue acessar do seu celular. O governo tem condições de ligar o seu microfone, ligar a sua câmera, sem que você saiba disso. Tem como conseguir os seus dados, mesmo sem o consentimento da Apple, mesmo sem o consentimento da, digamos aí, quem forneceu o hardware, certo? E você tem que ler esse livro. Esse livro é um clássico e ele fala justamente muito sobre o que está acontecendo aqui. Então, se você não vê nenhum benefício do governo de estar espalhando medo, de estar controlando as pessoas, dá uma lida nesse livro que você vai entender um pouco. E o próximo livro é o Brave New World, do Aldous Huxley, que foi escrito na década de 30, Admirável Mundo Novo, a versão em português, onde ele fala sobre uma sociedade futurista, onde as pessoas baniram algumas coisas da sociedade, não existe mais família, não existe mais relacionamento amoroso entre duas pessoas, as pessoas estão cada vez mais obcecadas com a felicidade, ninguém consegue ficar triste. Se você ficar triste, se você ficar só, se você tiver um momento de tédio, automaticamente é momento de você tomar a sua droga. E eles inventaram uma droga chamada Soma, que é uma droga sem efeitos colaterais, uma droga que vai te dar um prazer instantâneo, ou seja, todos os seres humanos vão estar felizes, certo? E existe também um sistema de castas onde vão, em algum momento, desde a sua concepção, vão ser produzidos seres humanos que vão ficar no topo, que vão ficar no meio e que vão ficar na base aí dessa pirâmide da sociedade, onde cada um está satisfeito, ou seja, não precisa de polícia, não precisa de nenhum sistema para controlar as pessoas foram criadas para acreditar que onde elas estão é o melhor lugar para elas e não existe muita mobilidade social, dentre outras coisas. E tudo isso, você se pergunta o que é que isso tem a ver com vigilância em massa? Essa vigilância em massa vai ser o poder que vai ser dado para controlar cada um dos seus passos. Se alguém tem acesso a todas essas informações sobre você, em algum momento ela vai abusar disso. Seja para conseguir poder econômico, para fazer você comprar, para controlar a sua capacidade de escolha, seja para te controlar como indivíduo numa sociedade. E você pode falar, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou dar a minha liberdade. Mas não pense dessa maneira. A gente expõe a nossa privacidade, a gente expõe o que a gente quer nas nossas mídias sociais, é a gente que escolhe, sou eu que escolho passar no YouTube, falar sobre isso aqui, postar parte da minha vida no Instagram, porém eu não quero que algo que é da minha vida privada, algo que é particular meu, eu não quero que algo vaze, eu não quero que ninguém tenha acesso a isso. Não porque eu estou fazendo nada de errado. Imagina o seguinte, como a comparação de uma mulher que sai na rua, que muita gente acreditava no passado, até hoje também algumas pessoas acreditam que conforme a mulher se veste, ela merece ser assediada na rua. Não, ela escolheu se vestir daquela maneira porque ela quer. E ninguém tem o direito de assediá-la por conta disso. Ela escolheu mostrar, porém você não tem o direito de chegar lá e querer ver algo mais do que ela não quer mostrar. Comparação meio aí, eu não sei se você vai entender um pouco dessa comparação, mas é isso que eu queria dar a ideia para vocês. Por enquanto pode não parecer nada de mal, você nasceu aí em 95 para cá, você já está acostumado em compartilhar seus dados, compartilhar sua privacidade, você não vê nada de mal nisso, mas uma vez que as pessoas têm acesso, o governo tem acesso a essas informações, em algum momento ele vai abusar dessas informações e não vai ser para o seu benefício. Na Austrália já está acontecendo, já estão mandando as pessoas utilizarem um aplicativo para traçar exatamente onde elas estão, para traçar aí o coronavírus. E eles dizem que por enquanto é opcional, porém se 60% das pessoas não fizerem isso, não baixarem o aplicativo, vai começar a ser obrigatório. E é sempre assim, eles colocam algo como opcional, você faz como quarentena, você fica em casa, é opcional. Daqui a pouco, quando as pessoas não seguem, lá vem o Dória falando que vai traçar os seus dados pelo celular e ele diz, não, a gente vai tornar anônimo, a gente não vai ter acesso a seus dados, saber quem é.
mas é assim que começa. O fato é só, ele tem essa informação, ele tem a capacidade de saber quem é, quem é você e onde você está, ouvir o que você fala. Porém, ele diz que vai manter isso anônimo, porque também é a escolha dele, até quando ele quiser que isso seja anônimo. Então, a tecnologia ela trouxe vários benefícios para o ser humano, ela tornou a nossa vida, não posso negar o quanto ela tornou a nossa vida mais fácil. Porém, existe uma dicotomia aí, existe um equilíbrio entre demais, ceder demais as nossas informações, abrir mão da nossa privacidade, dos nossos direitos e colher esses benefícios dessas tecnologias. Você vê aí em Hong Kong, as pessoas já estão começando a utilizar pulseiras eletrônicas, onde vai traçar exatamente onde você está, e se você sair do seu domicílio, as pessoas que foram colocadas em quarentena, você vai pagar uma multa de $5.000. Então, as coisas estão começando bem rápido. Elas iam demorar um pouco mais, mas por conta dessa pandemia, que é a crise perfeita, não estou dizendo que ninguém criou isso, mas estou dizendo que muita gente se aproveitou dessa crise para poder acelerar aí alguns planos que já existiam. Você pode ver, a cada dia que passa, a gente está vendo a ascensão de uma tecnocracia. Hoje em dia, pessoas como Bill Gates, pessoas como Mark Zuckerberg, Elon Musk, você conhece esses caras, como Jack Dorsey do Twitter, esses caras estão tendo cada vez mais poder entre a população, eles não são políticos, eles simplesmente são alguém que desenvolveu uma plataforma tecnológica tão grande que eles estão começando a meio que extravasar das suas áreas e começar a dar sugestões, e as pessoas, por conta de admirarem esses caras pela inteligência, pelo empreendedorismo deles, por serem pessoas que realmente conquistaram muito, a gente acaba entendendo eles como um expert, mesmo que seja uma área que ele não é. Por exemplo, Bill Gates na área da vacinação. E todas essas pessoas que falam para você que estão preocupadas com a sua vida, estão preocupadas com o indivíduo, vamos ter acesso aos seus dados, isso é o melhor para você. Tome muito cuidado, porque isso já foi provado. Todos esses livros eles falam disso. Um líder chega e fala que vai fazer o melhor para você. Segurança, eu vou te dar segurança. Você não sabe o que é mais seguro para você, você não entende de doenças, deixa comigo, eu sei o que é melhor para você. Confie em mim. E é isso que eles vão fazer. Uma vez que você tem esse poder em mãos, alguém vai abusar desse poder. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Altamente recomendo você ler esses 6 livros e você vai entender um pouco mais do que está acontecendo hoje em dia. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma terça polêmica. Dá uma olhada nos últimos 2 vídeos que eu postei. E terça-feira a gente se vê de novo aí por mais uma terça polêmica. Valeu, galera, e até a próxima.